parte 1 da segunda temporada de Horimiya. Retornamos com os alunos em uma excursão, e como agora eles estavam no ensino médio, estavam super empolgados. Miyamura só estava se preparando para ficar sem tomar banho durante toda a viagem, pois não queria que os garotos vissem suas tatuagens. No hotel, as meninas gostaram bastante da cama, enquanto Miyamura e Toru tentavam acordar Yura, que entrou no quarto, trancou a porta e dormiu. Finalmente eles conseguem entrar e Toru dá uma bronca nele. Yura lembra que antes de irem jantar, eles tinham que tomar banho. Miyamura, sem saber que desculpa inventar para não banhar, pede a ajuda de Toru. Ele inventa a pior desculpa do século, dizendo que Miyamura está menstruado. Os alunos ficam chocados e o coitado constrangido concorda. Depois disso, Toru pergunta se fez um bom trabalho. Miyamura sai totalmente depressivo, encontra Hori e conta o que aconteceu pra ela. Ela ri da situação e pergunta se ele quer tomar banho no quarto dela, já que ela está sozinha. Após o banho, ele agradece e pergunta se ela deixaria qualquer cara entrar em seu quarto se tivesse uma situação difícil. Ela diz que não e que só deixou ele porque sabia que ele não tentaria nada. Miyamura vai embora. Hori, toda envergonhada, fica se perguntando por que ele fez aquela pergunta. De manhã, eles saem para conhecer melhor o lugar. Hori pergunta o que ele vai fazer para tomar banho e diz que se ele quisesse tomar banho lá novamente, ela cuidaria da Yuki. Mas ele descobriu que quem perde o horário do banho pode banhar depois. No dia seguinte, já era o último dia de excursão. As meninas tinham tirado bastante foto para recordar desse dia. No colégio, o Remy acaba molhando o prota todo. Eles vão até a enfermaria para pegar uma toalha para ajudar Miyamura a se secar um pouco. Mas o que Remy realmente queria era ver ele sem camisa, já que ele está o tempo todo de manga longa. Ela é bem insistente e toca nele. Por um instante, Remy pensou que ele poderia ser mulher. Mais tarde, Miyamura conta o que aconteceu para Toru e lembra da roupa que Hori fez ele experimentar, e bem na hora, Toru chega querendo entrar e vê ele vestido com aquilo. Enquanto Toru tenta transformar Miyamura em uma menina, o presidente passa por ali e sobra pra ele. Agora eram os três que discutiam sobre preferência de roupa nas garotas. Hori ouve a conversa deles e descobre que seu amado gosta de meninas que usa blazer. O professor de inglês avisa para o presidente Miyamura que no último dia da natação, todos os homens são obrigados a participar. Os dois inventam tudo que é de desculpa para não ter que entrar na piscina, mas nenhum dos motivos foi suficiente. Até que eles vencem o professor pelo cansaço e ele diz que vai conversar com o Sasaki Sensei, deixando os dois muito felizes. No dia da natação, eles se safaram, mas tiveram que limpar o chão no solzão quente. Eles param um pouco para brincar com seus colegas e tomam uma surra para ficar esperto. Após isso, voltam ao trabalho. O salvador deles aparece, mas em seguida é levado por uma das professoras. Enquanto os garotos estavam conversando, deu uma cãibra em Yura e ele quase se afoga, mas Toru ajuda ele. No colégio, Hori estava bem empolgada, pois o dia do esporte estava chegando, enquanto Miyamura e o presidente faziam a dança da chuva para não terem que participar. Foram formados dois grupos, o leste e o oeste. Miyamura e Toru ficaram no grupo oeste, e Hori e o presidente no leste. O coitado não queria ficar no grupo dela porque ela é muito ameaçadora. Sakura também não estava nada animada, pois teria que fazer parte da torcida e não sabia dançar. Assim, ela começa a fazer a dança da chuva junto com o presidente. Na volta pra casa, Hori convence Miyamura de participar da corrida de 100 metros no dia do esporte, e diz que vai torcer por ele mesmo os dois sendo de grupos diferentes. Depois das aulas, Sakura estava praticando os passos da torcida. Yuki vê ela ali, ao saber que ela tem dificuldade em aprender a coreografia, resolve ajudá-la. E então as duas praticam juntas. Na aula de culinária, Sakura estava sofrendo para ensinar Emi e o presidente a cozinhar. Ela desiste de pedir para eles misturar e pede para ele cortar os legumes, porém se arrepende. Sakura acompanha o presidente para colocar um curativo no machucado que ele fez e deixa Emi fazendo algo bem simples. Porém, ela inventa de colocar algo a mais e uma fumaça começa a sair. Depois disso, ela dá mais uma chance a eles, mas não adiantou. Eles não sabiam nem descascar legumes. Como a turma já sabia que seria um desastre, compartilha um pouco de comida com eles. Os uniformes das equipes chegam e o que estava distribuindo de acordo com os tamanhos e o time. Porém, começou a chegar gente demais pedindo, ela se estressa e fala para cada um pegar a sua por conta própria. Na sala de aula, Hori vê uma garota perto do seu amado. Sua aura muda completamente. O professor pede para ela ler a próxima frase e com muita frieza ela manda uma indireta para Miyamura. Mais tarde, Miyamura tenta se explicar e a evita o tempo todo de tanto medo de apanhar. Hori conta pra Yuki o que aconteceu. Sua amiga fala que ela é muito assustadora quando está com ciúmes. Porém, Hori diz que não é bem isso, é mais uma vontade sanguinária. Toru avisa para Yuki que ia ter uma reunião
reunião e ela precisava ir logo. E então Rory se oferece para terminar de pintar. Enquanto pintava, o aluno vê que ela estava com frio e lhe dá seu blazer. Em seguida, Miyamura chega e ao ver o blazer em sua perna, o ciúmes toma de conta. Então ele tira e lhe dá o dele. Ao perceber que o garoto estava vindo novamente, troca os blazers rapidamente, abraça sua princesa e sai correndo. Após isso, ela percebe que ele estava com ciúmes e fica toda bobinha. Finalmente, o dia do esporte chega. Na hora que o presidente vai falar, sua empolgação e animação é contagiante. O primeiro esporte é a corrida com obstáculos feminino. Remy e Rory iam participar como adversárias. Vendo que sua concorrente é forte, Remy vai bem no ponto fraco de Rory, falando do seu amado. Ansi ela distrai e sai na frente, enquanto Rory, na força do ódio, destruiu os obstáculos. Quando estava quase desistindo, Miyamura grita para ela não desistir. Com isso, ela corre o mais rápido que pode, mas ainda fica em último lugar. O próximo esporte era o cabo de guerra. A garota pequenina ignorou os meninos que estavam torcendo por ela e fica decepcionada no final por ter perdido. Agora era a corrida de obstáculos masculino. Tori e Yuri estavam participando como adversário. A torcida de Tori estava bem forte. No fim, deu um empate entre os dois. Em seguida, a competição de torcida começa. O primeiro grupo a se apresentar foi o grupo leste. As garotas amaram, mas os meninos ficaram decepcionados. Já o grupo oeste conquistou os garotos. As meninas arrasaram. Miyamura estava tentando se recuperar da decepção, pois queria muito ver sua amada com roupa de torcida. Uma professora chega e pergunta se o protagonista pode substituir um aluno no próximo esporte. Ele aceita. A competição começa e dessa vez sua adversária era Rory. Os dois pegam o mesmo papel do caça ao tesouro e também pegam a mesma pessoa para levar até a linha de chegada. Assim ocorre um empate novamente. O próximo esporte era a batalha de cavalharia. Os garotos discutem para ver quem ia ficar na parte de cima. O presidente não estava nem um pouco afim de participar. Porém, assim que sobe, a empolgação começa. Miyamura é o cavaleiro do outro grupo. Eles pensam em uma estratégia para vencer. Logo a competição começa. E a Nagi não estava enxergando nada, mas estava atacando bem. Miyamura e o presidente se encontram e a batalha entre os dois começa. Ambos estavam se esquivando bem, mas já estavam bem cansados. Toro pede para ele acabar logo com isso, pois estava no seu limite. Miyamura distrai ele e pega sua faixa, vencendo a batalha. O placar final foi de 120 pontos para o time leste e 115 pontos para o time oeste. Depois que tudo terminou, Rory estava com a roupa de torcida que seu amado queria tanto ver. E ele fala que ela está muito bonita. Com vergonha, ela sai correndo. Rory e Miyamura estavam estudando para a prova. Logo em seguida, seu pai chega e se junta a eles, mesmo com sua filhota sendo uma chata com ele. Os três pegam num sono ali mesmo. Miyamura acorda com vontade de ir ao banheiro, mas suas pernas ficaram enroscadas e ele não estava conseguindo sair. Rory também acorda e quando ela se mexe, machuca as pernas do prota. Kyosuke acorda atordoado e também não podia se mexer. Suas pernas estavam enroscadas e cada vez que eles se mexiam, machucavam um ao outro. Uma discussão começa para ver como eles iam fazer para sair dali. E então Miyamura diz que vai puxar com toda a sua força e eles teriam que ser fortes. Rory consegue tirar uma perna. Miyamura também tira uma e depois a outra e sai correndo, pois estava muito apertado para ir ao banheiro. Depois disso, os três decidem dormir na mesma posição para evitar essa confusão novamente. Mais tarde, o casal acaba dormindo no mesmo lugar. Rory acorda assustada porque perderam a hora novamente e vê o presidente dormindo ali. Kyosuke encontrou ele na rua e levou para sua casa porque estava frio. Miyamura, dormindo meio acordado, começa a falar de jogo. O presidente também entra na vibe e estavam parecendo dois malucos, até que eles acordam. Enquanto Miyamura dormia, Rory vê algumas mensagens que Shindo mandou errado. Quando ela lê "Eu te amo", o espírito sanguíneo dela desperta. Assim ela acorda seu amado com um socão na testa. Atordoada, achando que tinha sonhado, o coitado vai até ela e percebe que ela estava brava. Com isso, ele usa uma tangerina para atraí-la. Com a tangerina descascada, leva até a boca dela e fala que se ela não comer, ele vai beijar ela. Como ela não é boba nem nada, se prepara para ser beijada. Então Miyamura coloca a tangerina em sua boca e passa pra ela. Em seguida, a maluca já começa a imaginar coisas e fica assustadora. Na casa do presidente, os meninos estavam vendo algumas fotos dele quando era mais novo. Ele tenta esconder um álbum, mas Miyamura consegue pegar. Miyamura estava dando muita risada, até que vê uma foto de sua amada com ele e a graça acaba. O presidente fala que eles fazem isso desde quando era criança e que até hoje Rory não tinha vergonha de se trocar na sua frente. Porém, quando ele perguntou pra ela se ela fazia isso na frente de Miyamura, ela responde que não. Quando chegam em casa, encontram o presidente e o pai dele também. Os dois foram sequestrados por Kyosuke. O pai do presidente pergunta se Miyamura estava morando ali, já que estava ali o tempo todo. Kyosuke fala que eles são namorados. E nesse momento descobrimos que o presidente ainda não contou para o seu pai que tem uma namorada. O coitado se sente encurralado no meio dos seus
dois amigos traidores que estavam doidos para revelar seu segredo. Até que Kyosuke e Sengoku começam a discussão sobre o passado deles, já que foram colegas de escola e apesar de sempre brigarem, são melhores amigos. Mais tarde, Hori alimenta seu amado dando comida na boca dele, e depois ele limpa seus dedos. Yura pergunta para Motoko se ela não ia estudar com os amigos dela. Ela diz que ainda não chegou a hora. Yura então fala que alguém com o nome de Kitahara ligou e perguntou por ela. Mas como era um homem, ele desligou o telefone. Motoko surta um pouco e diz que ele deveria ter avisado ela. Yura pede para ela não levar seu amigo para casa quando estiver sozinha, senão ela está ferrada. Motoko tenta explicar que Kitahara gosta de outra garota, mas quando percebe, seu irmão nem estava prestando atenção no que ela estava falando. Miyamura e Yuki não aguentava mais a Hori fazendo perguntas sobre redação. Toru convida Yura para ir almoçar, porém ele recebe uma mensagem de sua irmã dizendo que vai estudar com seu amigo. Motoko já tinha deixado tudo pronto e estava ansiosa. Ela ouve um barulho e vai ver se era ele, mas era seu irmãozinho que não estava nada feliz com isso. Kitahara toca a campainha e quando entra, encontra os dois tendo uma calma discussão de irmãos. Quando Motoko percebe que ele estava ali, não sabia nem onde pôr a cara. Yura não perde tempo e vai logo intimidar o garoto. No entanto, ele conseguiu um efeito totalmente ao contrário do que queria. Kitahara ficou encantado com ele. Yura não saiu nenhum momento de perto deles enquanto eles estudavam. No dia seguinte, Kitahara estava lá novamente. Yura lhe oferece um chá amargo e ele aceita com os olhinhos brilhando. Logo, Yura chega com o chá e senta do ladinho dele. Sua irmã, que não estava nada contente com a situação, pede para ele sair dali. Yura se aproxima de Kitahara e pergunta se ele está atrapalhando. Obviamente, ele responde que não. Depois que o garoto vai embora, eles discutem um pouco. Motoko diz que a culpa é dele por seu amigo estar estranho e o chama de Marimo. Não faço ideia do que seja isso. Motoko diz também que acha que Kitahara só está indo em sua casa por causa do seu irmão e parte pra cima dele por eles ser muito parecidos e por isso ela não é fofa. No colégio, a primeira coisa que Yura faz é perguntar se ele é fofo, mas Toru fala que não e que isso está muito estranho. Hori ouve a conversa deles e fala que Motoko é fofa sim, deixando Yura mais aliviado. Toru fala que Yura deveria deixar o cabelo crescer e imagina como ficaria. Em seguida, Miyamura e Yuki chegam se achando os lindos, e uma conversa aleatória começa. Hori percebe que aquela conversa é sem noção e fala que Motoko contou para ela sobre o garoto que ela gosta. Yura, totalmente decepcionado, fala que a pessoa que ela gosta parece que gosta dele. Seus amigos ficam pensando em como isso seria possível e entendem a situação. Hori faz parecer que a culpa é dele, que ele é um péssimo irmão. No entanto, ele deixa claro que gosta de garotas. Toru pergunta como ele se sente em relação ao presidente. Yura fala que gosta dele bem na hora que ele entra na sala e entende tudo errado. As meninas aproveitam a situação para zoar o coitado, enquanto ele estava tentando se recompor e ainda estava sendo pressionado para arrumar logo uma namorada. Ele fica pensando se poderia ser uma de argila, porque de verdade estava difícil. De manhã ele acaba se atrasando para ir para o colégio. Sua irmã lhe dá um pão para ele ir comendo e então ele sai correndo com o pão na boca. No caminho, Yuki esbarra nele, iludido achando que tinha conseguido uma cena de drama, se dá conta que era só o seu colega de escola. Mesmo atrasados, os dois vão devagar comendo suas torradas. O próximo atrasado era Toru, que também decidiu ir devagar comendo seu bolinho de arroz. Em seguida, Miyamura também encontra eles e todos vão juntos para o colégio. Ao chegarem lá, descobrem que não estavam atrasados coisa nenhuma, pois eles só teriam aula depois do almoço. Hori dá risada deles e os chamam de bobocas. Em seguida, sua mais nova amiga chega e a chama para ir até a cantina. Os meninos ficam pensando que elas iriam aprontar e vão atrás delas. No corredor, Yura vê Kitahara e quase tem um infarto, pois não queria que ele o visse. Kitahara pede ajuda de Toru para encontrar o lugar que estava procurando. Toru ajuda e chama Yura pelo seu segundo nome. Por sorte, Kitahara não sabia. Yura fica aliviado quando ele vai embora, porém Hori e Remi aparece e o chama para irem logo. Kitahara ouve e chama ele, mas ele ainda tenta fingir que não é ele, até que Kitahara puxa sua camisa. Yura se vira e dá uma de bravo. O professor chega bem na hora e dá um tapa na cabeça dele. As meninas se aproximam do garoto e começam a fazer perguntas. No entanto, ele estava mais interessado em saber se Yura tinha namorada. Hori e Remi se seguram para não rir e tentam tirar proveito da situação, mas o professor tira eles dali. Na cantina, Miyamura fica curioso por não ter visto o garoto, e então eles perguntam o motivo dele o evitar tanto, até que Hori percebeu que Kitahara é a pessoa que a irmã dele gosta. Sengoku e Remi tentam entender o que estava acontecendo ali. Os meninos se reúnem na casa de Sengoku para fazer um trabalho, e acabam dormindo lá. Yura briga para dormir lá em cima. Miyamura já estava
estava dormindo e então Toru acorda ele para ele ir mais pro canto. Quando Sengoku vai dormir, percebe que não tinha lugar pra ele. O coitado fica tentando acordar os meninos para dizer que não sobrou lugar pra ele. Miyamura estava tendo pesadelo e Yura também. Até que ele desce para usar o banheiro e descobre que Sengoku não tinha onde dormir. Sem cerimônia, ele faz barulho para acordar os meninos, porém apenas Toru acorda. Yura dá a ideia de Sengoku dormir com Miyamura na cama de cima, já que os dois são magrelos. Então eles dão um jeito de levar Miyamura lá pra cima. A ideia deu certo, mas Sengoku não estava nada feliz. Sengoku lembra que Iremi pediu para ela ver por que Miyamura não tira a camisa por nada. Vendo que essa seria sua oportunidade de descobrir, ele tenta ver o que seu amigo esconde. Yura chega bem na hora e entende tudo errado. Chocado com a situação, ele sai de fininho, enquanto Sengoku tenta explicar que não é nada disso que ele está pensando. Vendo que estava tendo uma barulheira lá em cima, Toru tem a ideia de arrastar a mesa de lugar para Sengoku poder ir dormir lá embaixo. 8 horas da manhã, depois de dar risada enquanto dormia, Yura acorda com um tapão que levou de Toru, que se assustou com sua risada. Sengoku acorda também. Os meninos começam a brigar para ver quem ia acordar Miyamura e então os três sobem juntos para a tristeza do nosso prota. Sem entender nada que estava acontecendo, Miyamura pede para eles saírem, que ele precisa ir ao banheiro. Após isso, os meninos perguntam para Sengoku por que ele estava atrás do Miyamura. Ele fala que queria descobrir o que Miyamura esconde debaixo da blusa, que não tira por nada. Toru fala alguma coisa estranha para os garotos e novamente o coitado do Miyamura fica sem entender nada. No colégio, Sengoku ainda estava falando sobre descobrir por que Miyamura não tira a camisa. Em seguida, ele chega. Como ele estava com frio, Sengoku oferece seu suéter na intenção que ele se trocasse ali mesmo. Miyamura aceita e quando ele estava prestes a descobrir suas tatuagens, Toru derruba algo e tira o foco de Sengoku. E quando ele olha para Miyamura, ele já tinha se trocado. Com isso, Sengoku fala a verdade e diz que ele tem curiosidade de saber o que ele tem que não tira a blusa. Miyamura acha o comportamento do presidente estranho e sai correndo. Sengoku vai atrás dele para pegar seu suéter de volta. Na volta para casa, Remy e o presidente vão juntos. Ela estava com muito frio e pede para que ele segurasse sua mão. Assim ele faz. Perto da sua casa, Remy pede um abraço. Porém, como ele não tem atitude, ela mesma vai lá e abraça ele. E é correspondida em seguida. Para despedida, ela pede um beijinho, mas o tapado fala que na rua não pode. Sakura chama Sengoku para eles ir embora juntos. Rory vê tudo e acha estranho. Yuki também não acha nada normal aqueles dois juntos. Remy chega e pergunta para ela se elas não viram eles. Quando Yuki vai falar, é impedida por Rory. Toru também vê os dois juntos e acha estranho. Quando ele conta para Yuri, ele derrama toda a sua bebida e sobra tudo para Toru limpar. Do nada, Sengoku aparece e pede para eles não comentar para Remy que ele estava ali com Sakura. Yuri tenta rejeitar, mas é intimidado. Ao saírem da loja, os dois se despedem. Sakura lembra da conversa dela e Remy e que ela tinha prometido dar cookies para ela se ela tirasse nota maior que 60. Mas ela não tirou e ficou triste. No dia seguinte, Sakura chega com uma sacola de cookies para sua melhor amiga e deixa ela super feliz e emocionada. Sakura pensa em como os alunos do ensino médio têm que estudar e estão sempre revisando alguma coisa. E para aliviar essa rotina diária, ela lê mangás. Enquanto lia, ela fica empolgada com um personagem que tem dupla personalidade e não via a hora de chegar o dia para ela continuar lendo. No tão esperado dia, ela sai às pressas para comprar o lançamento da semana. No entanto, todos já tinham sido vendidos. Totalmente decepcionada, ela vai embora e encontra Yanagi. Ele ouviu o que ela falou e lhe dá o lançamento que ela tanto queria. Felizona, ela diz que ele parece com um dos personagens. O único problema é que era uma personagem feminina e o coitado pensa que ele é meio afeminado. Os dois se encontram num colégio e vão até a livraria juntos. Algumas alunas veem os dois juntos e comentam entre si que eles não combinam. Sakura acaba ouvindo e fica toda sem graça e se afasta um pouco. Yanagi fica sem entender o que aconteceu, mas continuam indo juntos até a livraria. Yanagi convida Sakura para ir com ele escolher uma armação para seu óculos. Toda empolgada, ela aceita, pois seria impossível alguém recusar um convite desse lindo. Na ótica, como ela já imaginava, tudo combina com ele. Yuki estava lendo o livro onde duas pessoas trocavam de corpos, e então ela começa a imaginar Miyamura e Rory trocando de personalidade. Em seguida, ela imaginou Toru e Sengoku, e se empolga. As próximas cobaias foram Sakura e Remy. Na hora de ir embora, Yuki pergunta para Toru se a mão dela é gelada. Quando ele vai verificar, ela fica fazendo doce. Toru também aperta as bochechas dela e a deixa irritada, porém ele também estava bravo por não entender ela. Na volta para casa, Miyamura vê um cachecol caindo. Em seguida, uma garotinha chega para pegar. Miyamura percebe que ela estava sofrendo bullying e pede para ela vir em sua direção caso isso seja verdade. Com isso, ele olha para as meninas e manda um recadinho para elas, e parece que elas não gostaram muito. No dia seguinte, Sawada vê algumas meninas falando dela, mas parece não se importar. Enquanto Remy e Yuki estava correndo até uma sala para escapar do frio, vem Sada sozinha e convida ela para ir junto. Sawada desabafa com as meninas e fala que não
se dá bem com os alunos da sua turma. Yuki Remi fala para ela que sempre que ela precisar de ajuda pode contar com elas. Mais tarde, Sawada tenta arrumar o cartaz de sua sala, mas estava tendo dificuldade. Remi e Sengoku chegam e ajudam ela. Com Sawada em seu ombro, ela consegue pegar o cartaz. Após isso, Sengoku leva ela até o quadro central para ela colocar o cartaz lá. Toda feliz, ela agradece eles. Dias depois, duas alunas vão agradecer Sawada por ela ter mudado o cartaz de lugar. Elas perguntam também sobre ela ter usado um aluno do terceiro ano para se locomover. A coitada tenta explicar que não era nada disso, porém se atrapalha toda. Toru tenta ajudar Yanagi a procurar sua lente que caiu no chão. O presidente aparece e entende tudo errado. Tentando entender o que estava acontecendo, percebe que Yanagi estava encarando ele, mas na verdade ele só estava tentando ver quem era, pois não estava enxergando direito. O presidente entra na sala totalmente desesperado. Na sala de aula, Hori percebe que Yanagi falta muito nas aulas da manhã. Miyamura vê ele passando e o chama pelo seu primeiro nome. A personalidade sanguínea de Hori desperta. Miyamura se borra de medo, porém ela só queria chamar Yanagi pelo seu primeiro nome também. Remi vai até Yanagi e começa a interpretar um personagem. Em seguida, Hori também chega. As duas estavam esquisitas, no entanto elas só estavam querendo ser amiga deles. Logo depois, Miyamura chega com algumas bebidas para eles. Yanagi percebe que eles são esquisitos, mas são ótimos amigos. Na sala de aula, a professora avisa que não vai mais aceitar nenhum atraso. Yanagi fica preocupado, pois sempre chega atrasado. Ao perceber que ele estava esquisito, os meninos perguntam o que estava acontecendo. Ele fala que não dormiu à noite com medo de se atrasar na aula. Então os meninos têm a ideia de ligar para ele de manhã para que ele não se atrase nos próximos dias. Quando o alarme toca, ele vê a hora errada e volta a dormir. Em seguida, ele recebe duas ligações de seus amigos, mas ele desliga sem falar nada. Por último, ele recebe uma mensagem e consegue chegar no colégio a tempo, e agradece os meninos pela ajuda. Mais tarde, Sengoku encontra Yanagi na máquina de bebidas e acaba assustando ele. Sengoku pergunta por que ele é tão formal com ele. Yanagi diz que é hábito, que ele fala de forma casual com pessoas que ele quer ser amigo. Quando percebe a besteira que falou, já era tarde demais. Yuri e Toru encontram o presidente totalmente depressivo. Yuri tenta animá-lo, mas nada adiantou, e então ele conta que foi rejeitado pelo seu colega. Toru lembra que ele e Yanagi são bem próximos e faz questão de ficar feliz por isso. Mais tarde, os dois se encontram novamente, e dessa vez Yanagi é menos formal. Yuri foi dar uma de besta e levou um tapão do presidente. Yuri e Yanagi estavam tentando fazer alguma coisa esquisita como sempre, enquanto Toru e o presidente conversavam e prestavam atenção em como Yuri e Yanagi eram próximos. Toru vai até Yanagi e faz cócegas nele. Em seguida, pede para o presidente fazer o mesmo, e então ele pede para ensaiar primeiro. Porém, Toru acha meio suspeito e sai fora. Miyamura chega bem na hora errada. Os três começam uma conversa super aleatória sobre o comportamento do presidente, enquanto o coitado só queria se explicar. Yuri e Yanagi chegam também, e no fim todos olham para ele de forma estranha por causa do comentário que Toru fez. Em um dia diferente dessa vez, o professor Yashuda acabou sendo chamado a atenção, já que ele estava dormindo em horário de trabalho. E quando chegaram algumas garotas, elas acabaram aprontando uma com o professor, que já acordou revoltado por perder essa oportunidade. A professora até tentou avisá-lo do que aconteceu, mas de nada adiantou e ele seguiu para dar a aula. Na sala, os alunos, ao perceberem como estava o cabelo do professor, até tentaram avisá-lo, mas ninguém teve coragem para fazer isso. Até que Yuki acabou chegando atrasada e imediatamente começou a dar a risada da cara do professor, juntamente com todos os alunos depois. Ao ver o que aconteceu no espelho, ele ficou revoltado por isso, mas só reclamou por não estar acordado quando elas fizeram isso. E a Shuda precisava de uma chave específica, e a professora disse que estava com o professor na cabine. Ao falar com ele, deu para perceber que esse professor é bem cabeça de vento, já que ele guardava as chaves no bolso e nem sabia onde elas estavam realmente. Em certo momento, Yuki perguntou se o bolso do professor estava furado por acaso, e ao perceber que sim, ela se ofereceu para consertar o bolso dele. Enquanto ela costurava, descobrimos que ele tinha uma grande dificuldade para se lembrar de rosto dos seus alunos, mas por algum motivo ele ainda lembrava dela. Do lado de fora, Toru estava observando tudo, com um ciúme enorme. Quando Toru se lembrou que Yuki nunca costurou sua roupa, só mandava ele fazer isso por si mesmo, ele ficou relativamente chateado por isso. Enquanto eles discutiam, a costura ficou pronta, e Yuki comentou algo sobre ler a mão do professor, ou alguma coisa assim, o que acabou criando um mal entendido para Toru, que foi descoberto logo em seguida ao ver aquela cena, entendendo tudo errado. No corredor, ele perguntou para ela o que ela estava pensando em fazer ao segurar as mãos do professor, até que ela revelou que agora estava lendo as linhas das mãos das pessoas. Enquanto ela lia as de Toru, ela só disse que as dele eram fracas como a do professor Nakamine. Um tempo depois, o professor Yashuda ouviu alguns alunos, e avistamos os três amigos falando sobre algo que eles levaram. Assim que o professor invadiu a sala, percebeu
percebeu que eles estavam apenas falando do bolo. Depois disso, a única coisa que eles falavam bastante era sobre onde a Shuda morava. Até que no final de toda essa discussão, eles finalmente conseguiram o perdão do professor por terem levado um bolo tão grande para a escola. O único problema é que o professor escondeu o bolo justamente na sala de preparação científica. Durante a noite, ainda no colégio, vemos que o presidente do conselho estava na sala ainda. Ao perceber que ele estava preso, ficou assustado por estar juntamente com a Rory. Quando ela acordou, ele acabou culpando ele por causa disso ter acontecido. E quando ele pediu para que ela ligasse para alguém, ela acabou repreendendo ele, o deixando ainda mais assustado. Porém, a decepção dele foi grande quando percebeu que ela sequer tinha o número de algum professor da escola. Quem foi ao resgate deles foi justamente a Shuda, mas eles saíram correndo para irem ao banheiro. No final, ambos colocaram a culpa no outro, e quando o professor estava passando dos limites lógicos, a professora apareceu liberando os alunos e dando uma bronca no Yashuda, que estava planejando o que não devia. Aparentemente, a bronca que a professora deu no professor acabou dando certo, mas no dia seguinte ele já tinha voltado ao normal. No dia seguinte, o aluno chamado Atabe admirava Miyamura, mas pelo visto ele não gosta do fato do Miyamura ter mudado seu corte de cabelo. Enquanto Atabe conversava com Miyamura, deu pra ver que ele realmente gostava bastante do nosso protagonista, e após um tempo ele estava na casa da Rory novamente. Quando ele tentou falar com sua namorada, ela começou a farejar ele imediatamente, dizendo que ele estava cheirando ao Atabe, dando uma bronca no Miyamura logo após isso. Pelo visto, isso acabou deixando Miyamura um pouco traumatizado, já que enquanto via seus amigos conversando, ele resolveu farejar eles também, deixando os coitados completamente assustados depois disso. Já na casa do seu amigo Shindo, ele acabou causando um mal-entendido, ao pedir para que seu amigo fechasse seus olhos e por fim ele também conseguiu sentir o cheiro de Shindo. Isso somente para poder vigiar a Rory. Novamente na casa da psicótica, ela estava surtando com Miyamura, só que o coitado sequer deixou o Atabe tocar nele. A desculpa dela era que o Atabe tinha um interesse maior no Miyamura do que os outros amigos dele, e o protagonista acabou se aproximando da Rory dando um abraço nela. Mas quando ele somente a cheirou, ela ficou completamente revoltada por ele não ter tomado nenhuma atitude, até chorando em seguida. Na manhã seguinte, o protagonista estava com um machucado no rosto, mas ao revelar para seus amigos, vemos a Rory chegando com um machucado também, deixando seus amigos preocupados. O machucado do Miyamura foi por causa de um tapa que ele levou da Rory, e o machucado dela foi porque ela simplesmente bateu na parede por descuido. Os amigos deles queriam saber o motivo da briga, mas ele não se lembrava, e ainda se recusava a pedir desculpas dessa vez, já que do lado da Rory ela estava chorando ao desabafar com suas amigas. Ao fazerem um trabalho de escola juntos, pelo visto, os dois realmente não estão se falando ainda, deixando até mesmo o Toru cansado após tudo isso. Enquanto Rory estava do lado de fora admitindo seus erros para si mesma, o professor parou Miyamura no corredor e comentou que Rory não estava na sala de aula, mostrando preocupação. Como estava frio lá fora, o protagonista percebeu que possivelmente ela estava do lado de fora da escola, e ele aceitou em cheio. A conversa entre eles até que não começou muito bem, e ela perguntou se ele tinha deixado de gostar dela, começando a chorar logo em seguida. Ao começar a desabafar, deu pra entender que apesar do jeito dela bravo e surtado, ela realmente gostava do nosso Miyamura, e ele facilmente conseguiu deixar ela irritada, dando um golpe em sua barriga em seguida. No final de tudo isso, eles finalmente fizeram as pazes, mas do jeito especial deles, deixando Toru e Yuki assustado pelo golpe que ela deu em Miyamura. No próximo dia de aula, o protagonista estava usando um moletom por debaixo do uniforme escolar, e o amigo barulhento deles acabou chegando pensando que Miyamura estava copiando seu estilo, mas não era bem isso realmente. Enquanto eles estavam no corredor, vemos que a Rory acabou sentindo o cheiro de uma outra pessoa no moletom que ele estava usando, e começou a vigiar o protagonista depois disso, fazendo ele ficar bem assustado com essa perseguição dela. Até que na volta pra casa, ela o puxou para outro lugar, e ao sentir o cheiro dele realmente na roupa, ela ficou feliz da vida. Isso porque a roupa do outro dia tinha cheiro de outra pessoa, revelando em seguida que era do seu amigo Shindo. Depois disso, o protagonista tomou uma atitude e deu uma bela recompensa para Rory. Uns dias haviam se passado e vemos que a jovem que era fanática pela Rory estava atormentando a vida do nosso protagonista, que queria saber a cor que a Rory gostava para dar um presente para ela. No colégio, Sawada estava motivada a buscar por um presente, e no dia dos namorados, pelo visto, a Rory não ia dar um chocolate para Miyamura, e sim ao contrário. Ela não queria dar porque achava que não era capaz de competir com os doces da loja dele, até que eles acabaram encontrando com Sawada e Miyamura brigando no corredor. Mas quando Sawada estava prestes a revelar o que não devia, Miyamura rapidamente atirou dali, deixando ela ainda mais brava com o protagonista. Uma amiga dela então chegou repentinamente e ao perguntar se Sawada se dava bem com os garotos do terceiro ano, Sawada pensou que era alguns dos seus amigos, porém não era
era nenhum do que elas pensavam que era, e sim justamente o barulhento de antes, que é o Yura. Essa jovem estava mais pretendendo dar um chocolate pra ele, mas se era por obrigação ou por gostar dele, não sabemos por enquanto. Os amigos estavam conversando na sala de aula e Miyamura tentava dar um nó na gravata de Toru, mas nada saiu como ele realmente esperava. Um tempo depois, Sawada chegou na sala que eles estavam, querendo falar justamente com Yura, perguntando se ele gostava de chocolate, chocando completamente o coitado barulhento. Ele acabou revelando que gostava de todos os tipos de chocolate, e quando os amigos delas fizeram ela entender que era ela quem daria os chocolates para Yura, ela cortou rapidamente as esperanças do jovem barulhento, deixando ele completamente chateado com isso. Já fora da escola, elas estavam procurando alguma coisa para que a amiga de Sawada desse para o Yura, e pelo visto elas não eram as únicas que estavam atrás de fazer um chocolate. Hori acabou pedindo ajuda para Sakura, já que ela leva bastante jeito com essas coisas, até que ela saiu para pegar um livro bem simples de receita que poderia ajudar Hori com o que ela queria. Em sua casa dessa vez, a jovem surtada estava para acabar com a vida do próprio pai, e descontou seu estresse até mesmo no seu irmão e na amiga dele. Conforme ela se dedicava para fazer o chocolate, Sota não gostou muito do chocolate da Hori, fazendo a coitada ficar chateada. Mas quando os outros começaram a comer também, vemos que na verdade só era um pouco amargo, e não era do gosto do irmão dela. No dia seguinte, Hori estava completamente deprimida por não ter tido sucesso, e quando Sakura provou, ela até gostou bastante dos chocolates, e confortou Hori com seu sorriso, fazendo com que Hori a abraçasse como forma de agradecimento. Quando os dias dos namorados finalmente chegou, Miyamura estava dando chocolate para todos os seus amigos, e ao encontrar a Hori, ele pediu para que ela fosse até a casa dele naquele mesmo dia depois da aula, e ela até pensou que era um bolo gigante de chocolate. A próxima a ganhar chocolate foi a Hori, justamente da Sawada, e isso continuou até que todos ganhassem chocolate, e vemos Yuki entregando os seus para suas amigas, fazendo elas ficarem assustadas com aquilo. Sakura acabou entregando uma sacola para Yuki entregar para Toru, mas na verdade tinha um presente para ela também, e por fim ela percebeu que era justamente um chocolate para ela. Na casa do nosso protagonista, a Hori tinha finalmente chegado, e por fim ele trouxe o presente que foi feito especialmente para ela, e ela adorou ao provar o bolo. Ele planejava levar o bolo até a casa dela, mas não conseguiu embalar o bolo, deixando ela deprimida logo em seguida por não embalar o presente dela. E por fim ela deu seu chocolate ao nosso Miyamura. Ele comeu o chocolate feliz da vida. Já ela estava cada vez mais deprimida, porém quando ele disse que realmente estava saboroso, ela ficou mais calma e tranquila com o conforto do Miyamura, mas ainda não deixou de brigar com ele. Já com relação à garota que queria dar os chocolates para Yura, infelizmente ela acabou não tendo coragem para fazer isso. E no final quem ficou com os chocolates foi Sawada, fazendo as duas se aproximarem ainda mais. Voltamos então um pouco no passado, mas especificamente o passado dos pais de Hori e como eles se conheceram, e no fim de tudo isso descobrimos por que a Hori tem um comportamento tão explosivo. Isso porque a mãe dela, apesar do jeito calmo de ser, ela na verdade era bem explosiva também, e até chegou a bater em uma garota que estava provocando Kyosuke, que é seu atual marido, o pai de Hori. Isso tudo na verdade era somente Kyosuke contando para Miyamura como sua querida esposa era no passado, e novamente o protagonista tinha apanhado de sua namorada. Como sempre, ele não lembrava por que tinha apanhado, e de repente a dor do local começou a aumentar bastante. Um tempo depois, na casa de Hori, ela estava pretendendo usar as roupas do seu irmão Sota, mas isso acabou deixando tanto seu irmão quanto seu pai assustados com a atitude repentina dela. Revoltada com a vida, ela saiu decidida a usar a roupa de seu irmão. Kyosuke resolveu ligar para o protagonista para ir até a casa deles, e ela estava testando as roupas de seu irmão enquanto seu namorado não chegava. Quando finalmente Miyamura chegou, Hori acabou ficando completamente constrangida ao ver ele ali, brigando com seu pai logo em seguida. Miyamura perguntou o motivo disso tudo e era somente porque ela queria uma roupa emprestada do seu irmão. E enquanto ela brigava com seu pai sem parar, Miyamura acabou ficando para o jantar também. Quando as coisas já estavam mais calmas, ela estava brigando com seu irmão caçula por ele ter feito bagunça. E sobrou tudo para o coitado do Miyamura novamente. Enquanto eles tentavam conversar, pelo visto Kyoki acabou deixando ela completamente revoltada com a vida, fazendo eles ficarem preocupados, e rapidamente Sota estava arrumando suas coisas, ganhando carinho em seguida dela. Porém, os dois não conseguiram nada com ela, e no final, enquanto ela e Miyamura estavam estudando, Sota apareceu com um tipo de brinquedo para que eles se distraíssem. Basicamente, quem deixasse a área do tapete perdida, e em questão de segundos, Sota estava completamente fora, e até Miyamura ficou assustado com sua namorada. O pequeno Sota até tentou entrar novamente de um jeito diferente, e quando ele conseguiu fazer isso, acabou se empolgando demais, e só depois ele percebeu quão longe ele foi de fato. Mais tarde, no mesmo dia, Sota estava estudando, e descobrimos que o Miyamura
Miyamura não sabia escrever seu nome direito quando ainda tinha a idade do Sota, fazendo eles rirem da cara do coitado somente por causa disso. Depois do jantar, Sota avistou uma pilha de louça e se lembrou quando ajudou sua mãe. Dessa vez ele tentou fazer isso sozinho, e quando Rory viu isso, brigou com ele mais uma vez, fazendo o pequenino chorar logo após isso, correndo para os braços do Miyamura buscando por ajuda. Miyamura tentou falar gentilmente com a Rory, dizendo que ela tinha jeitos melhores de dizer que era perigoso, e depois disso quem ficou chorando foi justamente ela, deixando Miyamura sem saber o que fazer, ainda mais quando Sota pensou que a culpa era dele. Em certo momento, Rory comentou que não gostava quando o protagonista não estava do lado dela, mas ele sempre estará do lado dela e ainda dará broncas nela quando for necessário, e pelo visto ela gostou dessa parte especificamente. No dia seguinte, Rory tinha dormido até tarde e ele foi buscá-la para ir ao colégio, mas quanto mais ele esperava, ela sequer dava sinal de aparecer, até que quando ele foi verificar no quarto dela o que tinha realmente acontecido, ele percebeu que ela tinha capotado na cama. Depois disso, ele começou a pentear o cabelo de sua querida namorada e teve uma ideia, e mais tarde, quando ela foi ao banheiro, ela ficou assustada ao ver o que ele tinha feito. Apesar de estar insegura por usar aquele coque, ele se mostrou um pouco triste, e finalmente ele acabou fazendo com que ela usasse aquele tipo de coque, e no caminho até disse que ela estava fofa, deixando ela bem feliz com isso. No colégio, os amigos delas elogiaram muito seu novo estilo de penteado, e em certo momento, enquanto conversavam no corredor, Miyamura disse novamente que ela realmente estava muito fofa, deixando ela bem envergonhada. Como ela não soube como reagir, bateu nele como sempre, e essa não foi a única vez que isso aconteceu nesse dia. Enquanto estava com o presidente do conselho, ela mostrou descontentamento com algo, e ele até tentou ajudá-la com isso, mas no final quem sofreu com isso foi justamente o protagonista. Em seguida, vemos o presidente sofrendo para colocar uma caixa no armário, e de repente Yura e Toru chegaram, e quando ofereceram por ajuda, Sakura ficou feliz, mas triste ao ver que o presidente não estava gostando. Os próximos a aparecerem foi justamente Rory e Remy, e depois de um tempo Yanagi também apareceu dizendo que tinha encontrado um celular na lixeira. Quando o presidente viu que Yanagi pegou a caixa com facilidade, a decepção foi enorme, e a frustração dele só aumentava cada vez mais. Remy até tentou confortá-lo, mas só piorou mais ainda as coisas, e quando ele tentou ajudar Yanagi e Yuki, ele só sofreu com isso. Em certo momento, Yuri estava olhando para uma foto e começou a imaginar seus amigos na praia, e logo deu a ideia deles irem para lá e aproveitar a formatura. Em seguida, não teve muito o que mostrar aqui, já que era apenas memórias da Rory de como foi que ela acabou conhecendo vários de seus amigos no colégio, assim como Miyamura também. Até que finalmente chegou novamente o dia da formatura, exatamente como no final da primeira temporada em si, e tudo se repetiu como antes, exceto por uma cena pós-créditos. Nessa cena, Miyamura dormia tranquilamente, até que ele recebeu uma ligação da Rory pedindo para que ele fosse até sua casa. Chegando lá, vemos que ele chegou com 4 horas de atraso, somente por ter dormido novamente, e ele até levou alguns bolos para compensar o atraso. Quando ele percebeu que Rory se aproximou, o desespero começou a tomar conta, e assim que o Sota saiu, ela finalmente resolveu mostrar como ficou, e pelo visto ela cortou o cabelo bem curto. Apesar dele dizer que tinha ficado bom nela, ela percebeu que o elogio dele não era verdadeiramente sincero realmente, e disse que queria que ele fosse o primeiro a ver ela daquele jeito. No final disso, ele deu a ideia dele cortar o cabelo também, e quando o Kyosuke chegou, ele ficou confuso ao ver Miyamura e Rory com o cabelo curto, pensando que eles estavam se separando, mas no final era só porque o cabelo dela estava do tamanho do cabelo do Miyamura. Infelizmente, o final da segunda temporada de Horimiya deixou muito a desejar, e de fato merecia ter tido um final um pouco mais elaborado, como o casamento deles ou alguma coisa relacionada ao desenvolvimento do relacionamento do casal principal após a formatura. Mas e aí, vocês gostaram da segunda temporada desse anime também? Deixe suas opiniões nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. Foi um prazer ter você comigo até aqui. Um beijão e até o próximo!